Bom, no vídeo de hoje, nós resolveremos uma questão da prova do Enem de 2021 que cobra porcentagem, médias ponderadas e resolução de sistemas lineares. Bora lá! Em um estudo realizado pelo IBGE, em 4 estados e no Distrito Federal, com mais de 5.000 pessoas com 10 anos ou mais, observou-se que a leitura ocupa, em média, apenas 6 minutos do dia de cada pessoa. Na faixa de 10 a 24 anos de idade, a média diária é de 3 minutos. No entanto, no grupo de idades entre 24 e 60 anos, o tempo médio diário dedicado à leitura é de 5 minutos. Entre os mais velhos, com 60 anos ou mais, a média é de 12 minutos. A quantidade de pessoas entrevistadas em cada faixa de idade seguiu a distribuição percentual descrita no quadro. Bom, o que nós temos aqui? Temos uma tabela, onde na primeira coluna da tabela você tem 3 faixas etárias e na segunda coluna o percentual de entrevistados de cada faixa. Então, esses são os dados. E a pergunta é os valores de x e y, que estão aqui no quadro. Muito bem. Notem o seguinte, nós não sabemos qual foi a população de entrevistados. A única coisa que o texto diz é que foram mais de 5.000. Qual é o número? Não sabemos. Podemos chamar essa quantidade de W, por exemplo. Na verdade, essa quantidade ela é irrelevante. Então, o que eu farei nesse problema é fixar um número de modo a facilitar os cálculos. Tá certo? Mas primeiro, note o seguinte, ó, dessa tabela, nós já temos uma relação entre o x e o y. Porque se esses são os percentuais, então a soma desses 3 percentuais, em termos de porcentagens, tem que dar 100. Tá certo? Então, a primeira equação que temos é a seguinte, ó. Se eu pegar o x mais o y mais o x novamente, isso tem que dar 100. Tá certo? Veja, lá do total de entrevistados, que ele diz que são mais de 5.000 pessoas, x% desse número está na faixa de 10 a 24 anos. Y% daquele número, que é maior que 5.000, o total de entrevistados é mais que 5.000, né? Y% deles estão nessa faixa aqui, entre 24 e 60 anos. E, novamente, x% daquele total de entrevistados tem idades a partir de 60 anos. Então, é por isso que x mais y mais x tem que dar 100. Só tem esses 3 grupos aí, né? Só tem essas 3 faixas etárias. Muito bem. X com x dá 2x. Mais y igual a 100. Temos aqui uma equação. Veja, mas só uma equação com 2 incógnitas, a gente não consegue decidir quais são os valores de x e y. O que nós precisamos? Nós precisamos de mais uma equação. E para obter essa outra equação, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fixar uma
um total de entrevistados. Veja, esse número ele é arbitrário, tanto faz, isso aqui é irrelevante nos cálculos. Ele está dizendo que é mais que 5.000. Bom, mais que 5.000 pode ser 5.001, 5.002. Eu vou escolher um número que facilite os cálculos, tá certo? Então esse será o nosso próximo passo. Fixar uma quantidade para o total de entrevistados. Essa quantidade eu vou fixar só por comodidade, para facilitar as contas, eu vou fixar em 10.000. Tá certo? Estou chamando de 10.000 total de entrevistados. Ora, portanto, o número de entrevistados em cada faixa será igual a quanto? Usando a tabela que ele forneceu, né? Fica simples, ó. Por exemplo, na faixa de 10 a 24, o percentual é x%. Então, a quantidade, o número de entrevistados nessa faixa etária é x% de 10.000. Como é que eu faço essa conta? X sobre 100 vezes 10.000. O que vai dar isso daqui? Isso dá exatamente 100x. O que é esse 100x? É o número de entrevistados que estão na faixa etária de 10 a 24 anos. Usando a mesma ideia, a gente conclui que o número de entrevistados que estão entre 24 e 60 anos é igual a 100y. E o número de entrevistados a partir de 60 anos, 100x. Tá certo? Muito bem. Quais são as outras informações que nós temos? Nós sabemos que cada um desses 100x aqui dedica 3 minutos diários, em média, para leitura. Cada um dos 100y, que estão nessa faixa etária, dedica um tempo médio diário de 5 minutos para leitura. E, por fim, cada um dos 100x que estão nessa faixa etária dedica, em média, um tempo médio diário de 12 minutos. Ora, se eu pegar esse 100x, multiplicar por 3, pegar o 100y, multiplicar por 5, esse outro 100x multiplicar por 12 e somar tudo isso, o que eu vou obter? Eu vou obter o tempo total que todos os entrevistados dedicam num dia para leitura. Tá certo? E se a gente pegar esse número e dividir pelo total de entrevistados, que nós estamos fixando em 10.000, a gente vai obter o tempo médio de que cada um desses 10.000 entrevistados dedica à leitura diária. Tá certo? Isso é a média ponderada. Então, basta agora fazer o seguinte. Sabemos que a média em minutos gasta em leitura pelos 10.000 entrevistados é de 6 minutos. Portanto, fazendo então a média ponderada, né? O que você vai fazer? Você vai pegar aqueles 100x, que é o número de entrevistados que estão na faixa etária de 10 a 24 anos, você vai multiplicar por 3, que é o tempo médio que cada um desses 100x dedica diariamente à leitura, soma com aqueles 100y. Quem que são esses? São aqueles que estão entre 24 e 60 anos. Multiplica pelo tempo que cada um deles dedica, o tempo médio, 5 minutos. E por fim, soma com os 100x, que estão na faixa acima dos 60, de 60 acima, e multiplica pelo tempo que cada um dedica, 12 minutos. Se você fizer tudo isso e dividir pelo total de entrevistados, o que isso vai fornecer? Isso vai fornecer o tempo médio de cada um, que segundo o enunciado, 6 minutos. Tá certo? Agora, podemos dividir todo mundo aqui por 100.
divide todo mundo por 100, né? Qual que é o resultado que nós vamos obter? Nós ficaremos aqui com 3x mais 5y mais 12x dividido por 100, igual a 6. 3x com 12x, 15x, tá certo? Mais 5y. Isso é igual a quanto? 100 vezes 6. Bom, 100 vezes 6, 600. Se dividirmos tudo por 5, ficaremos com 3x mais y igual a 120. Essa, portanto, é a segunda equação que faltava aí para a gente descobrir os valores de x e y. Agora, de posse dessas duas equações, eu posso resolver um sistema. Então, veja, uma equação é 3x mais y igual a 120. A outra equação é aquela que a gente tinha colocado no início, né? 2x mais y igual a 100. A outra equação, 2x mais y igual a 100. Bom, basta agora resolver esse sisteminha, né? Com duas equações e duas incógnitas. Se você subtrair membro a membro, ficará assim, 3x menos 2x, x, y menos y, 0, igual 120 menos 100, 20. Conclusão, o valor de x é 20. Obtivemos o valor de x. X igual a 20. Para obtermos o valor do y, o que a gente pode fazer? Para obter o valor do y, basta, por exemplo, pegar a segunda equação. O que diz a segunda equação? 2x mais y é igual a 100. Como x é 20, substitua aqui por 20. Aí fica 40 mais y igual a 100. Conclusão, y é igual a 60. Então, resposta, x igual a 20, y igual a 60, alternativa correta, letra C. Tá legal? É um ótimo exercício, bem a cara das provas do Enem, né? Vale a pena refazê-lo. Bons estudos e até o próximo vídeo.